Olá, queridos, estamos aqui para a nossa aula de Evangelhos, a nossa segunda aula, e agora nós vamos falar sobre Lucas e João. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer a visão sinótica de Lucas, o médico amado, e a profundidade da visão de João, o chamado o apóstolo do amor. O texto base está lá em João, capítulo 1, versículo 32, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu o vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos estavam com ele. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Vamos começar falando sobre Lucas. Lucas é chamado de um médico amado. As palavras e a adjetivação foi feita pelo próprio apóstolo Paulo. Então em Colossenses, Paulo se refere a Lucas com essa alcunha, o médico amado. A razão disso talvez se dê pelo fato de que Lucas o acompanhou como um obreiro, um médico, uma espécie de médico particular. Vocês sabem que Paulo sofreu de muitas enfermidades ao longo da sua trajetória, muitas prisões, muitos açoites, ele passou por muita coisa, então se fazia necessário, a partir da segunda viagem missionária de Paulo, que Lucas estivesse presente. Lucas foi um importante evangelista e autor do terceiro evangelho de modo muito minucioso. Então, alguns da teologia denominam o Evangelho de Lucas como o mais detalhista de todos os evangelistas. E por que Lucas é chamado de o mais detalhista de todos os evangelistas? Na sua trajetória, ele narra que ele foi chamado por um excelentíssimo Teófilo a citar os fatos que entre eles se cumpriram. Porque, pessoal, a história, ela só é história depois que ela acontece. Então, a passagem meteórica de Jesus aqui na Terra, ela foi extraordinária para aquelas pessoas que estiveram ali, que o viram pregar, que o viram fazer os seus sinais, mas isso precisava ser contado. Alguns anos depois, cerca de 3 décadas depois, de 2 a 3 décadas depois, há um sentimento generalizado entre as pessoas que a passagem de Jesus tinha sido um divisor de águas da história. Era o antes de Cristo e o depois de Cristo. A passagem de Jesus dividiu a história no meio. E esse Teófilo entende que esse fator chamado Jesus, precisava ter um documento histórico oficial que pudesse mencionar aquela passagem meteórica de Jesus. E o homem escolhido para fazer isso foi Lucas. Lucas, chamado de um médico amado pelo apóstolo Paulo. Então, Lucas, numa das prisões de Paulo, naquela época, Paulo, por conta de leis romanas, Paulo estava preso numa prisão domiciliar. Como era prisão domiciliar, então o preso alugava a sua própria residência, próximo das autoridades, e ele tinha que estar ali. O Lucas, então, está ali com Paulo, não está preso, mas ele está servindo Paulo naquele lugar. E Lucas agora tem espaço, tem tempo para cumprir essa missão que lhe foi dada pelo chamado excelentíssimo Teófilo. E o que ele faz? Ele começa a buscar as informações, porque muitos dos personagens que vivenciaram in loco a história de Jesus e com Jesus ainda estavam vivos. Apóstolos estavam vivos, mulheres estavam vivas, pessoas que participaram da caminhada de Jesus ainda estavam vivos. Então Lucas entrevista cada uma daquelas pessoas, ou por carta ou presencialmente, para saber os detalhes completos, porque ele precisava escrever um documento chamado um documento oficial. Então, ele começa dizendo: olha, outros já falaram, mas coube também a mim, pareceu-me também a mim, colocar em ordem essas histórias, toda essa história da passagem meteórica de Cristo aqui na Terra, e para isso eu fiz uma investigação muito minuciosa, muito criteriosa acerca de todos esses fatos que agora eu pretendo lhes narrar. Então talvez seja por isso, esse cuidado mostrado em Lucas capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que mostra como a história do Evangelho de Lucas é uma história absolutamente preocupada com os detalhes.
Algumas coisas que outros deixaram para trás, o Lucas tratou de maneira muito clara no seu evangelho. Lucas capítulo 1, versículo 1, então, somente ler o texto. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, por isso que Mateus está envolvido nisso, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estáis informado. Então, primeira coisa que eu vejo no caráter de Lucas, humildade. Humildade. Reconhece a iniciativa dos apóstolos que já tinham escrito sobre Jesus, sobre os mesmos fatos que ele ia escrever agora. E Mateus é um deles. Segundo, honra. Reconhece a autoridade dos apóstolos que vivenciaram os fatos e a verdade que continha nas palavras daqueles ministros de Deus que andaram com Jesus. Terceiro, minúcia. Ele faz um trabalho de pesquisa bastante apurado, a fim de se certificar de que todas aquelas informações estavam corretas. Provavelmente Lucas foi um gentio de cultura e língua grega, de Antioquia e da Síria, que provavelmente tem estabelecido residência por algum tempo em Filipos. Na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo distingue dos homens da circuncisão, isto é, dos judeus. Essa fala de Paulo dá a ideia de que ele não era um cego da fé judaica, mas sim um homem de mente aberta e sem preconceitos radicais. Aliás, para andar com Paulo tinha que ser assim, porque Paulo se autodenomina como apóstolo entre os gentios. Aquilo que os judeus não aceitavam que o evangelho chegasse a eles, Paulo entendeu que o seu ministério era para aquele povo. Então não dava para andar com Paulo alguém que tivesse uma visão cega. Cega que eu digo, o judaísmo em primeiro lugar, e o Senhor Jesus veio apenas para o que eram seus. Então Paulo precisava de alguém que transitasse na cultura grega com um pouco mais de influência e liberdade, e por isso acreditamos que o Lucas, o médico amado, era assim. Na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo distingue, então. Esta fala de Paulo dá a ideia de que ele não era um homem cego da fé judaica, mas sim um homem de mente aberta e sem preconceitos radicais. Isso parece, então, reforçar a tese de que ele tenha sido gentio, provavelmente grego. Apesar disso, em alguns eruditos se esforçam em conjecturar que ele tenha sido um judeu da dispersão convertido ao cristianismo. Uma forma de dizer, olha, se não for um judeu, a carta perde o poder de aceitação pela comunidade judaica. Uma grande bobagem quando o assunto é o evangelho de Jesus Cristo, que é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Ambas as informações são muito difíceis de provar, pessoal. Existem eruditos que acreditam em cada uma dessas linhas. Desde muito cedo, ainda na igreja primitiva, a tradição cristã atribuiu a ele a autoria de 2 livros do Novo Testamento. Se realmente Lucas foi um gentio, então ele pode ter sido o único não-judeu a escrever um livro do Novo Testamento, apesar de também não saber quem escreveu a carta do escritor anônimo aos Hebreus. Falaremos disso logo mais, nas próximas aulas. Em seus escritos é possível perceber traços do seu desenvolvimento acadêmico e a sua profissão. Ele aplica um grego culto como linguagem e se mostra bastante específico ao descrever casos de enfermidade, por exemplo, e aspectos da gravidez de Maria, da concepção de Maria, também que outros não falaram. Exemplo, o Mateus disse acerca de Maria, Maria achou-se grávida do Espírito Santo. O Lucas já é mais minucioso, porque é uma questão dele, ele é um médico. Então, ele diz, é ele que a única pessoa dos evangelistas que fala sobre a conversa que Maria teve com o anjo acerca de como que esse filho seria gerado nela. Lucas é considerado também um historiador primordial do primeiro século, cuja obra é impecável e digna de confiança. Além de Paulo, Lucas teve contato muito próximo com outros notáveis líderes cristãos da igreja primitiva. Provavelmente ele conheceu Filipe, Silas, Barnabé, Timóteo, Tito, Marcos, Tiago, Judas, irmão de Jesus, além dos apóstolos como Pedro e João. Os 2 livros escritos por Lucas tinham não como objetivo de servir a Teófilo, seu destinatário, mas alcançar todas as nações com a pregação do evangelho. Suas obras procuram instruir e fortalecer a fé de todos os que foram conduzidos a Jesus Cristo. Agora falaremos sobre o último evangelista, o João. João se caracteriza pelo homem que queria mais proximidade com Deus. Ele conhece a Jesus muito provavelmente através das mensagens do João Batista. E depois que Jesus aparece, ele começa a caminhar com Jesus. É interessante que
a proximidade de João com Jesus vai aumentando ao longo da sua caminhada com ele. Primeiro ele ouve falar de Jesus, através de João Batista. Depois agora ele participa do ministério de Jesus, como um dos seus tantos discípulos. Depois Jesus escolhe 70, ele faz parte dos 70. Depois Jesus escolhe 12 e ele faz parte dos 12. Depois Jesus escolhe 3 para missões mais específicas do seu ministério, e lá está ele. Estavam com Jesus Pedro, Tiago e João. E o ápice da aproximação se dá no último culto que Jesus esteve aqui na terra. Quando Jesus participa da última ceia, ou melhor, da primeira ceia e da última Páscoa, que ele esteve aqui com seus discípulos, João senta do lado de Jesus e tem a famosa atitude de encostar a cabeça no peito do Senhor e ter a segurança de poder contar com a informação seríssima que Jesus estava lhe dando. João foi o único dos apóstolos que ouviu de Jesus quem era o traidor naquela mesa. Para qualquer um de nós, tal evolução seria mais do que suficiente. Mas na ceia, João senta ao lado de Jesus e coloca a cabeça no seu peito. Ali era o lugar mais próximo que o ser humano teve com o Cristo de Deus. Esta aproximação, essa vida de aproximação rendeu a João um ministério específico, ser o homem da revelação das últimas coisas. A intimidade que João nutre com Jesus dá a ele respaldo e autoridade para ser o homem da revelação das últimas coisas. Jesus guarda, principalmente para os 3 apóstolos mais principais, 3 finais específicos, escritos para cada um de maneira muito especial. A Pedro, ele concede a liderança da igreja primitiva. A João, ele concede o homem responsável por permanecer vivo até que a mensagem da volta de Jesus pudesse ser mostrada e as revelações do Apocalipse. E Tiago, irmão de João, que era um dos 3 mais próximos de Jesus, ele foi o primeiro a morrer. No momento em que a igreja estava vivendo uma dispersão, depois da subida do Cristo, então a morte de Tiago serviu para reaglutinar aquela igreja como um grande e poderoso povo capaz de abalar as estruturas da antiga religião, o judaísmo em Israel. Então cada um deles pôde oferecer na sua própria vida a sua contribuição. Pedro ofereceu a sua liderança como contribuição para o ministério de Jesus. João ofereceu a sua intimidade para ter a revelação de Jesus mais extraordinária para a humanidade. E o Tiago ofereceu o seu próprio sangue para o crescimento da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O discípulo que Jesus amava. É interessante isso também, porque João, quando escreve a sua epístola, ele é participante daquelas cenas que ele está narrando ali, mas ele não coloca o pronome eu. Ele não diz, estavam lá Jesus, Pedro, Tiago e eu. Ele sempre coloca, estava lá Jesus, Pedro, Tiago e o discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia repousou a sua cabeça no peito de Jesus e perguntou quem é o traidor. João apresentava-se, vangloriava-se, né? Ou gloriava-se, porque a Bíblia diz que quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele gloriava-se de ser um homem que Deus tinha a mais total confiança nele. A confiança de Jesus a João era tão grande que na cruz Jesus passou a tutela de Maria. Veja, Jesus é o filho mais velho. Provavelmente o pai de Jesus já tinha morrido. Ele não está mais na cena. Então, a responsabilidade quando o pai morria pela tutela da mãe era do filho mais velho, no caso de Jesus. Os irmãos mais jovens de Jesus ainda não tinham, provavelmente, condições financeiras de tutelar a mãe. Então, lá da cruz, ele aponta para João e disse, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então, Jesus transfere a tutela de Maria, a sua mãe, para João. Então, dado o nível de confiança e de responsabilidade que João tinha com o ministério de Jesus Cristo. E por último, João era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé. Se isso for verdade, provavelmente João era primo de Jesus, porque Salomé, segundo algumas tradições, ela é irmã de Maria, mãe de Jesus. Salomé, mãe de Tiago e mãe de João. Se for irmão de Maria, Jesus, Tiago e João eram primos e eles estavam juntos nesse ministério. Talvez foi por esse nível de intimidade que a sua mãe, a sua tia, no caso, chama Jesus e pede para ele, em segredo, que o seu filho, Tiago e João, pudesse assentar à sua direita e à sua esquerda no seu futuro reino. Jesus disse, olha, será que eles têm a capacidade de beber o cálice que eu vou beber?
Jesus disse isso e, de fato, eles iriam beber o cálice do sofrimento. João viveu o cálice do sofrimento quando foi tentado a sua morte e depois ele foi jogado na prisão, na ilha de Patmos. E Tiago ofereceu o próprio sangue, mas Jesus disse, mas agora sentar à direita e à esquerda é algo que só pertence ao meu Pai que está no céu. João, ele é um dos que menos cita os milagres de Jesus, mas é o mais profundo em todas as citações que ele fez, ok? Deus abençoe a sua vida e na próxima aula nós começaremos Atos dos Apóstolos e vamos voltar ao nosso personagem João de novo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.